Olá, jovens. Sou o professor Carlos Eduardo e vou ministrar a disciplina Química Ambiental para vocês aí do curso de técnico subsequente em Química, tá? Nessa primeira aula, que é referente à unidade 1, nós veremos os ciclos biogeoquímicos, além de Química Verde, ok? Ao final desse módulo, dessa unidade 1, vocês deverão ser capazes de apresentar os conceitos e a importância da Química Ambiental, entender a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos e a importância do equilíbrio entre o meio ambiente e as atividades antrópicas, além de compreender a importância de diminuir ou eliminar o uso de substâncias que promovem poluição, bem como recuperar a qualidade do meio ambiente, certo? Vamos começar aí com uma parte introdutória à química ambiental. A química ambiental, ela é o campo de estudos que tem por objetivo conhecer todos os processos químicos que ocorrem na natureza, seja de forma natural ou seja provocado por alguma interferência humana. Então, em tudo que está acontecendo na natureza, todos os processos, a química ambiental ela está atuante, certo? O alvo disso, o objetivo de ela estar presente em todos esses processos é gerar esclarecimento sobre todos os mecanismos que controlam a quantidade de substâncias da natureza. Porque, como saberíamos o que é poluição, o que é um interferente no meio ambiente, se nós não soubéssemos o que tem na natureza e o que está acontecendo, né? Então, por conta disso é que nós temos que ter a química ambiental presente em todos esses processos. E sem sombra de dúvida, essa área da química, que é a química ambiental, ela está diretamente relacionada a várias outras disciplinas. Então ela age de maneira multidisciplinar, tendo aí relações com geografia, ecologia, geologia, agronomia, biologia, toxicologia e várias outras, ok? A química ambiental, apesar de ser uma parte da química tão importante, ela só foi criada no ano de 1994. Mas há vários séculos, o homem tem procurado estudar e entender os fenômenos químicos naturais e também aqueles provocados por si próprio, pelo próprio homem, já que as modificações que essas ações provocam no ambiente sempre foram notadas. Porque desde que o homem se inseriu no meio ambiente, que nós estamos aqui ocupando esse espaço, nós temos feito interferências no meio ambiente. Então, desde sempre existem essas ações, esses fenômenos que são provocados pelo ser humano e também pela própria evolução da natureza. Tendo em vista os malefícios que certas ações antrópicas, a química ambiental ela tem buscado desenvolver medidas que possam beneficiar o meio ambiente e, consequentemente, favorecer a sobrevida ao ser humano. Porque, apesar de a gente ver muito que muitas vezes o homem não se preocupa com o meio ambiente, a vida humana, a vida animal, a vida do nosso planeta depende do meio ambiente. Nós vamos ver através dos ciclos, através de poluição, que são as consequências que vão estar aí na nossa vida, que nós precisamos ter a consciência de preservação, tá? Que o meio ambiente ele é extremamente importante para a longevidade da nossa vida, para a longevidade da vida dos nossos descendentes, certo? Vários processos obtidos por estudos da química ambiental estão sendo implantados e muitos deles já começaram a melhorar a saúde do meio ambiente em certas regiões do planeta. A gente vai dar uma passada também nessas ações que visam melhorar a vida do ambiental, ok? A biogeoquímica, vamos ver aí agora os ciclos biogeoquímicos, ela é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem na atmosfera e na hidrosfera, e mais especificamente dos fluxos de elementos entre eles. Então a gente vai ver como esses ciclos funcionam, pegando o ar, a água e também o solo, além da nossa vida, da parte biótica, certo? Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento dos elementos químicos entre os seres vivos e a atmosfera, também na parte da litosfera, que é a parte dos solos, e na hidrosfera do nosso planeta, tá? Uma característica fundamental dos ciclos biogeoquímicos é o fato dos componentes bióticos e abióticos estarem intimamente relacionados. Nós vamos ver que para que o ciclo, os ciclos que nós vamos estudar,
eles sejam completos, nós temos que ter essa relação, né, dos componentes vivos e dos não vivos na natureza. Os elementos químicos, eles são retirados do ambiente, utilizados pelos organismos e novamente devolvidos à natureza. E a vida está continuamente sendo recriada a partir dos mesmos átomos, certo? Quando o organismo morre, a sua matéria orgânica é degradada pelos seres decompositores. Assim, os átomos que constituíam esses organismos retornam ao ambiente e podem ser novamente incorporados por outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Por isso que aí a gente tem a chamado de ciclo. Tá? Sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida poderiam desaparecer. Para que ocorra o ciclo biogeoquímico, é necessária a existência de um reservatório do elemento químico, certo? Esse reservatório pode ser a crosta terrestre, pode ser a atmosfera, ele pode ser produzido por outro tipo de ambiente, certo? Além disso, são necessários que os seres vivos que auxiliam no movimento dos elementos químicos estejam aí presentes nesse ciclo, tá? Vamos primeiramente ver aí o ciclo da água, né? Vocês já podem ver aqui nessa figura, nós temos aí um esquema de como vai funcionar o ciclo da água. E como todos nós já sabemos, a água ela é fundamental para a vida e pode ser encontrada na natureza em 3 estados físicos: sólido, líquido e o gasoso. A maior parte é encontrada na forma líquida, né? Isso aí também a gente já pode ter uma ideia. O ciclo da água é representado basicamente pelas mudanças no seu estado físico, através da evaporação e da transpiração. De forma resumida, o ciclo da água ocorre, né, nesse esquema aqui que eu já falei para vocês. Eu vou passar que nós vamos ter ele explicado bem direitinho. Ó. A água que está presente em lagos, rios e oceanos sofre evaporação, como nós podemos ver aqui, ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho a água aqui da forma líquida e ela é evaporada, tudo bem? As plantas liberam parte dessa água também, né, que absorvem através da transpiração. O vapor de água encontra as camadas mais altas da atmosfera, e aí que são partes mais frias, certo? Então lá nessas camadas mais altas acontece o resfriamento da água, ok? Ela condensa e forma as nuvens, que quando estão bem pesadas, né, acontece a precipitação e formam as chuvas. Assim a água líquida atinge novamente a superfície terrestre. Certo? Então a água infiltra no solo, é absorvida pelas plantas, os animais eles vão ingerir essas plantas que absorveram essa água, eles podem também consumir a água diretamente, e aí nós temos novamente o nosso ciclo. Tudo bem? Na parte do carbono, né, o ciclo ele tem início quando as plantas e outros organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Então essas plantas ou esses organismos, eles pegam o gás carbônico na atmosfera, que é produzido, né, pela respiração, né, dos animais, e aí utilizam esse gás na fotossíntese, ok? Nesse processo de fotossíntese, o carbono é devolvido ao meio ambiente na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores. Então tem a produção desse gás carbônico e ele já é devolvido, né, à medida que ele é produzido. Pois a devolução de carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres, como eu havia falado anteriormente para vocês. Esse processo ocorre na medida em que as plantas absorvem a energia solar e o CO2 da atmosfera. Isso gera oxigênio e alguns açúcares, né, como a glicose, que serve de energia, certo? A fotossíntese, né, que a gente conhece, ela funciona como? Você tem a absorção de luz e CO2, essa absorção, né, acontece em diversos processos nesses organismos que fazem essa absorção, e aí eles produzem oxigênio e glicose, tá? Que é o alicerce para o crescimento das plantas, né? Sem esse processo de fotossíntese, sem o ciclo do carbono, que é principalmente aí feito pelas plantas, não teríamos o crescimento delas. Por sua vez, os animais e as plantas consomem a glicose, né, durante o processo de respiração, emitindo novamente o CO2. Com isso, a fotossíntese e a decomposição orgânica por meio da respiração renovam o carbono na atmosfera, conduzindo o carbono de sua fase inorgânica à fase orgânica e de volta à inorgânica, concluindo aí esse ciclo biogeoquímico.
Nós podemos ver aí um esquema do ciclo do carbono. Você tem a respiração que joga o CO2 na atmosfera, as plantas absorvem esse CO2 juntamente com a energia solar e produzem oxigênio e glicose, né? Os animais consomem as plantas ou bebem diretamente aqui, e aí tem essa absorção novamente, também através do meio ambiente. A emissão de gás carbônico vai se dar também através de poluentes ou então da decomposição de organismos que já estão mortos, né? Da vida que está em decomposição, ok? O ciclo do oxigênio, gente, ele é indispensável, tá? Porque todos os seres vivos utilizam o oxigênio para respiração, a não ser, né, os seres anaeróbicos, certo? Como são algumas bactérias. O oxigênio ele é o elemento mais abundante do planeta, estando disponível na atmosfera, na água e na crosta terrestre. Ele é capaz de reagir com quase todos os elementos químicos, em especial com o carbono, formando monóxidos e dióxidos de carbono, né? O oxigênio realiza combustão e oxida metais, produzindo ferrugem, que também é um processo que está extremamente presente aí na natureza, né? Ele participa também da fotossíntese, como a gente já viu antes, né? Atuando juntamente com o carbono. O oxigênio também compõe a camada de ozônio, defendendo a superfície terrestre dos raios ultravioletas, né? Que são os raios UVA e UVB. Ok? Ele participa lá na forma de ozônio, não é isso? O ciclo do oxigênio ele consiste no movimento desse elemento entre os seus 3 reservatórios principais, que é a atmosfera, a biosfera e a litosfera. O oxigênio é liberado e consumido pelos seres vivos em diferentes formas químicas. Como a gente já viu, eu posso ter o oxigênio, né, comum, que é o O2, posso ter o ozônio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. A fotossíntese é a principal responsável pela produção de oxigênio e a atmosfera o principal reservatório, né, para os seres vivos, onde pode ser encontrado na forma, né, principalmente de O2 e uma pequena fração como CO2. O O2 é usado na respiração aeróbica, que é aquela que precisa de oxigênio, de plantas e animais, na qual a combinação de átomos de oxigênio e hidrogênio formam moléculas de água. O CO2 atmosférico é usado no processo de fotossíntese e seus átomos de oxigênio passam a fazer parte da matéria orgânica das plantas. Através da respiração celular e decomposição da matéria orgânica, o oxigênio é restituído à atmosfera, tá? Fazendo parte das moléculas de água e de gás carbônico. Então você tem o quê? O CO2 que é liberado pelas plantas, ou que é absorvido pelas plantas, é utilizado na fotossíntese, elas liberam oxigênio através do seu processo de respiração celular, tá? Também eu tenho produção através da composição da matéria orgânica, e aí ele volta para a atmosfera, onde é absorvido pelos seres humanos, né? E pelos animais também, pela vida, né? Por quem utiliza respiração aeróbica, tá? As plantas terrestres usam o gás carbônico do ar como combustível para a fotossíntese e liberam oxigênio. As plantas aquáticas utilizam carbonatos dissolvidos em água e liberam oxigênio também, certo? E o oposto é com os animais, né, terrestres, né, e aéreos, que eles respiram O2 e liberam CO2. Biologicamente, vamos ver aqui agora no ciclo do enxofre, que ele é também de suma importância para o meio ambiente, né? O enxofre é essencial para todos os organismos, pois pode atuar como cofator em diversos processos enzimáticos. E os processos enzimáticos são fundamentais para o metabolismo adequado dos seres vivos, né? Eles podem regular a glicose, fazer transporte de nutrientes, né? Tem ação de vitaminas, então o enxofre está presente atuantemente na vida dos seres humanos. Na natureza, o enxofre é encontrado em rochas e vulcões, sendo este o local de armazenamento do elemento, embora possa ser encontrado também na atmosfera como dióxido de enxofre, tá? O ciclo do enxofre ele envolve a crosta terrestre, que é o local de armazenamento desse elemento, né? Lá na parte de rochas e vulcões. Lá o enxofre ele vai interagir com o oxigênio e o solo e os organismos, né? Que é a parte biótica, os organismos vivos, quando está na forma de sulfato, que é o SO4 2-.
O ciclo do enxofre ele pode ser didaticamente iniciado com o enxofre elementar, que é insolúvel, que vai estar lá nas rochas e no solo. Esse enxofre, ao entrar em contato com o oxigênio presente no solo e na água devido aos processos erosivos, ele é convertido no íon sulfato, que eu havia falado antes para vocês, tornando-se assim solúvel em água. E aí ele vai ser absorvido por vegetais e micro-organismos. Os animais e os organismos consumidores podem absorver o enxofre ao se alimentarem de vegetais ou de outros animais. Ao morrerem, o enxofre é reciclado, através da decomposição da matéria e retorna novamente ao ambiente, certo? Devido aos organismos decompositores, que as bactérias vão lá, se alimentam daquela matéria em decomposição e produzem o SO2. Vendo aí os ciclos biogeoquímicos, nós vamos passar agora para a química verde. Tá? A química verde é um ramo da química que foi definido como sendo o desenvolvimento de produtos químicos e processos que buscam a redução ou a eliminação e da geração de substâncias perigosas. Então, o que de forma mais simplificada vai ser a química verde? Ela vai falar em reutilização de produtos, ela vai buscar meios para evitar a produção de substâncias perigosas, e se essas substâncias forem inevitáveis, que elas aconteçam a produção delas, então nós vamos ver uma maneira de reutilização dessas substâncias para que elas não vão para o meio ambiente. Como eu havia dito para vocês, o conceito de química verde ele só foi aceito pela IUPAC em 1993. Como observado na definição, a palavra-chave de química verde é redução. Então, nós vamos reduzir a poluição ambiental. Dessa forma, a química verde ela apresenta os seguintes objetivos. Ela vai atuar para a redução de consumo de energia, para a redução de dejetos, que são materiais descartados da natureza, para a redução da toxicidade, para a redução do uso de fontes não renováveis, não utilizar processos sintéticos. A lei aqui é sempre utilizar materiais que são naturais, redução dos riscos de poluição ao meio ambiente e também reduzir matéria-prima. Vamos aí ter prioridade em menos reagente e maior aproveitamento para que eu tenha maior produção do meu destino final aí, que são os produtos. Pois tá certo, gente. Até a próxima aula.